governo federal prevê início da aplicação da terceira dose para setembro e garante que vai ter a quantidade de vacinas necessárias. E você vai ver também. Polícia Federal faz operação contra o estímulo a atos antidemocráticos. Aumenta a tensão no Afeganistão. Talibãs matam parente de jornalista de uma TV alemã. Com alta nos preços da carne, aumenta o consumo de ovos no Brasil. E vamos falar também sobre os Jogos Paralímpicos. Autoridades japonesas instalaram um grande símbolo do evento na Baía de Tóquio. Você vai ver a partir de agora. Boa tarde, seja bem-vindo. O governo federal garantiu que tem vacinas para aplicar a terceira dose em idosos já em setembro. A extensão da dose de reforço à população maior de 18 anos depende dos resultados dos estudos. A Secretaria de Enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde informou que cerca de 600 milhões de doses estão garantidas. E segundo a secretária Rosana Leite de Mello, o Ministério da Saúde está se planejando para iniciar a aplicação da terceira dose da vacina em idosos, a partir do mês que vem. Ela explicou ainda que o reforço pode ser de marca diferente da vacina já aplicada nas duas primeiras doses. Quase metade das doses está prevista para chegar entre setembro e dezembro no Brasil. O ministro Marcelo Queiroga já tinha declarado que a terceira dose começaria com os grupos prioritários e que estudos estavam sendo realizados sobre a medida. Mas a secretária disse que a ampliação do reforço para profissionais de saúde que fazem parte desse grupo ainda não está definida, apesar de ter grandes chances deles também tomarem o reforço. Já em relação a toda a população adulta, a aplicação da dose adicional depende dos resultados de estudos e da disponibilidade de imunizantes. Em julho, o ministro da Saúde anunciou a encomenda de um estudo para avaliar a necessidade do reforço da vacina Coronavac. A pesquisa, em parceria com a Universidade de Oxford, conta com 1.200 participantes, moradores das cidades de São Paulo e Salvador, e o intervalo entre a segunda e a terceira aplicação deve ser de 6 meses ou mais. A Anvisa também já autorizou estudos que buscam investigar os efeitos de uma dose de reforço dos imunizantes contra a Covid-19, da Pfizer e AstraZeneca. E vamos ao vacinômetro. Mais de 174 milhões e 263 mil brasileiros já tomaram ao menos uma dose da vacina contra a Covid. E mais de 2 milhões e meio de doses de vacinas foram aplicadas de um dia para o outro. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose é de mais de 120 milhões 582 mil. Isso equivale a 56,94% da população, enquanto mais de 53 milhões e 680 mil pessoas tomaram a segunda dose. O resultado representa cerca de 25,35% dos brasileiros. E a partir de segunda-feira, a cidade de São Paulo começa a vacinar adolescentes a partir dos 12 anos de idade com comorbidades. Neste sábado acontece a repescagem para 16 e 17 anos. A cidade de São Paulo inicia a vacinação de pessoas com 12 anos ou mais com comorbidade, portadoras de deficiência, grávidas ou que deram à luz recentemente. Esses adolescentes devem apresentar um documento médico ou a certidão de nascimento do bebê para autorização da imunização. O prefeito Ricardo Nunes reforçou que todos os adolescentes devem estar acompanhados de um adulto responsável. Neste sábado, as AMAs realizam a repescagem para 16 e 17 anos com comorbidades. Este grupo conta com 48 mil adolescentes, sendo que apenas 3.800 se vacinaram até agora. Já em relação à xepa para a segunda dose, a Prefeitura de São Paulo informou que a partir da semana que vem, a cidade vai reduzir o intervalo entre as doses da AstraZeneca e da Pfizer de 90 para 30 dias. Com isso, as pessoas que tiverem tomado a primeira dose há pelo menos um mês vão poder se inscrever nas UBSs da cidade. O secretário de Saúde, Edson Aparecido, informou que na capital já foram detectados 171 casos da variante Delta, sendo que na última semana, 20 amostras foram sequenciadas e confirmadas. Hoje o Brasil completa 20 dias com média móvel de mortes abaixo de 1.000. O indicador tem o menor patamar desde 7 de janeiro e aponta 821 óbitos por Covid diários.
O Ministério da Saúde registrou mais 979 mortes por Covid em 24 horas no Brasil. Com o aumento, são 572.641 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram confirmados mais de 36.315 novos casos da doença. Com isso, o total chega a mais de 20.494.000 infectados pelo coronavírus. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias é de 821 vítimas diárias. E esse é o 20º dia seguido com o indicador abaixo de 1.000 mortes. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 9% e aponta tendência de estabilidade. A média móvel de novos casos nos últimos 7 dias foi de 29.878 diagnósticos diários, uma variação também de menos 9% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, indicando estabilidade. Na classificação da pandemia por estados, apenas um ainda registra alta, o Paraná. Em estabilidade estão 9 unidades da federação. 17 estados registram queda: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Uma operação da Polícia Federal investiga incitação a atos violentos e ameaçadores contra a democracia. O cantor Sérgio Reis e o deputado Ottoni de Paula são alvos da ação. A Polícia Federal saiu às ruas de 7 unidades federativas para cumprir mandados de busca e apreensão. São alvos da ação o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Ottoni de Paula, e o cantor Sérgio Reis. As ordens judiciais partiram do Supremo Tribunal Federal para investigar o estímulo a atos violentos e ameaçadores contra a democracia. Ao todo, 13 mandados foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes e atendem a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Agentes da Polícia Federal foram a 29 endereços no Distrito Federal, em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Ceará e Paraná. Segundo a PF, o objetivo das medidas é apurar o eventual crime de incitar a população, por meio das redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições, além de membros dos poderes. A abertura de investigação foi iniciada após o vazamento de um áudio em que Sérgio Reis defende a paralisação de caminhoneiros para pressionar o Senado a afastar ministros do STF. O cantor afirmou se arrepender de ter mandado o áudio para um amigo. Já Ottoni foi denunciado pela PGR ao Supremo em 2020 pelos supostos crimes de difamação, injúria e coação em vídeos com ataques e ofensas ao ministro Alexandre de Moraes. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que investigados por ameaças à democracia não se aproximem da Praça dos Três Poderes em Brasília, onde ficam o Congresso Nacional, o Supremo e o Palácio do Planalto. Um canal de rádio e televisão alemão informou que os talibãs mataram o parente de um jornalista que trabalhava para a emissora no Afeganistão. De acordo com uma publicação, os rebeldes compareceram às residências de pelo menos 3 profissionais da imprensa que trabalham para a rede europeia. Os talibãs mataram a tiros o parente de um jornalista que trabalhava para a Deutsche Welle no Afeganistão e que era procurado pelos insurgentes. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo canal público alemão em seu site. Outro familiar do jornalista, que não teve a identidade revelada e que está na Alemanha, ficou ferido. Vários integrantes da família conseguiram fugir enquanto os talibãs seguiam de porta em porta. O canal alemão informou que os talibãs compareceram às residências de pelo menos 3 jornalistas da emissora. A rede e outros meios de comunicação da Alemanha pediram ao governo de Berlim que atue rapidamente para ajudar seus funcionários afegãos. Depois de tomar o poder no Afeganistão ao conquistar a capital Cabul no domingo, os talibãs iniciaram uma campanha de relações públicas e prometeram respeitar a liberdade de imprensa, além de perdoar todos os opositores. Mas um documento confidencial da ONU afirma que os rebeldes estão intensificando a busca de opositores e pessoas
que trabalharam para as forças estrangeiras e suas famílias. Embaixadoras das Nações Unidas denunciaram violações dos direitos das mulheres no Afeganistão e destacaram que estão preocupadas com a segurança das cidadãs no país. Embaixadoras da ONU informaram que há relatos de ataques aos direitos das mulheres e meninas no Afeganistão. Elas pediram que o Conselho de Segurança da organização se una e expresse rejeição a esses ataques. O Conselho de Segurança deve insistir com todas as partes afegãs que a participação plena, igual e significativa das mulheres em qualquer novo governo seja uma condição não negociável. Todos nós ouvimos as supostas garantias do Talibã de que os direitos das mulheres e das meninas serão respeitados. O que ouvimos das mulheres no local não confirma isso. As embaixadoras também disseram que estão preocupadas com a segurança das mulheres. Os insurgentes são conhecidos por fazerem uma interpretação rígida da lei islâmica. Quando governaram o Afeganistão entre 1996 e 2001, as mulheres não podiam sair sem a companhia de um homem e eram obrigadas a usar a burca. O Ministério da Educação divulgou hoje o resultado da lista de espera do programa Universidade para Todos, o ProUni, relativo ao segundo semestre de 2021. Os candidatos selecionados devem acessar a plataforma do programa e comprovar as informações apresentadas entre os dias 23 e 27 de agosto. Através do ProUni, estudantes podem ingressar em instituições privadas de ensino superior com bolsas parciais e integrais. Você vai ver a seguir: com alta nos preços da carne, aumenta o consumo de ovos no Brasil. E ainda, autoridades japonesas instalaram hoje o grande símbolo dos Jogos Paralímpicos na Baía de Tóquio. Nós voltamos já. Estamos de volta, agora são 13 horas e 17 minutos no horário de Brasília. Cientistas brasileiros estudam os estímulos elétricos como forma de tratamento contra a Covid grave. A intenção é controlar a inflamação excessiva de pacientes hospitalizados. Cientistas brasileiros da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e da Universidade 9 de Julho, em São Paulo, decidiram iniciar um estudo piloto para entender se a estimulação elétrica pode trazer benefícios aos pacientes com quadros mais severos da infecção pelo coronavírus. O sistema nervoso central tem um papel importante no controle da inflamação, que é um dos fatores por trás dos casos mais graves da Covid-19. Com isso, os pesquisadores buscam uma resposta anti-inflamatória não invasiva por meio dos estímulos elétricos. O nervo vago, um ramo do sistema nervoso que sai do cérebro e percorre o pescoço, o tórax e chega até o final do abdômen, faz a conexão com diversos órgãos e vísceras e é responsável por levar informações do cérebro para essas estruturas. E o sistema nervoso tem influência direta na imunidade ao influenciar na produção de hormônios e outras substâncias que afetam o comportamento e a ação das células de defesa. O equipamento que provoca os estímulos elétricos é comum em sessões de fisioterapia e é relativamente barato e fácil de transportar pelo hospital. O experimento conta com 20 voluntários no total e, caso os resultados sejam promissores, pode servir de base para outros estudos. Os Estados Unidos impuseram novas sanções a altos funcionários cubanos. Essa é a mais recente de uma série de ações em resposta à repressão dos manifestantes contra o governo na ilha. Os Estados Unidos sancionaram 3 altos funcionários cubanos devido à repressão violenta dos protestos que eclodiram em 11 de julho. Roberto Legra e Andrés Laureano Gonçalves, do Ministério das Forças Armadas Revolucionárias, e Abelardo Jiménez, do Ministério do Interior, foram incluídos na lista do Tesouro Americano. Dessa forma, todos os seus ativos nos Estados Unidos foram congelados e as transações com cidadãos ou entidades americanas foram proibidas. Essa é a 4ª rodada de medidas punitivas contra membros do governo da Ilha Comunista em resposta à repressão violenta dos protestos que eclodiram em 11 de julho. Milhares de pessoas se manifestaram em mais de 40 cidades de Cuba por falta de liberdade e condições econômicas precárias. As manifestações provocaram uma morte e deixaram dezenas de feridos. Centenas de pessoas foram presas.
O governo brasileiro anunciou que vai enviar uma missão humanitária com equipamentos e insumos para ajudar na emergência causada pelo terremoto que devastou o sudoeste do Haiti e deixou mais de 2.000 mortos. A decisão do governo, tomada em coordenação com vários ministérios, prevê o envio de uma missão humanitária em resposta emergencial à tragédia causada pelo terremoto em 14 de agosto. Não foi especificado quantos efetivos farão parte do contingente. Uma equipe de especialistas e peritos em busca e resgate em estruturas urbanas colapsadas, além de kits de medicamentos doados pelo Ministério da Saúde, deve partir para Porto Príncipe na próxima semana, em uma aeronave da Força Aérea Brasileira. O Brasil liderou a missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti entre 2004 e 2017 para apoiar as forças policiais do país na missão de manter a ordem. As operações de resgate continuam de acordo com a Defesa Civil haitiana, que reportou na noite de ontem um balanço de 2.189 mortos, 332 desaparecidos e mais de 12.000 feridos no terremoto. O consumo de ovos no país está aumentando sem parar. E o que não falta é explicação para que uma das mais famosas misturas do brasileiro ganhe espaço no prato, como o aumento no preço da carne e agora também do frango por conta da pandemia. O bom é que está surgindo uma novidade nesse mercado, o conceito das galinhas felizes. Vamos acompanhar na reportagem da Gabriela Couto. A cada segundo, o tempo que levamos para piscar os olhos, são produzidos 1.300 ovos de galinha em nosso país. Com este ritmo frenético, foram 4 bilhões de dúzias no ano passado, uma alta de 3% em relação a 2019. São Paulo é o líder da produção nacional, seguido pelo Paraná e Espírito Santo. Um dos motivos de ter crescido tanto esse consumo é justamente pelo valor nutricional do ovo, né? Então ele é bem rico, tanto em proteína como vitaminas, minerais, então e ainda tendo baixo custo, né, comparado com a carne, então ele é uma troca assim justa. O brasileiro nunca consumiu tantos ovos. 2020 foi recorde, cerca de 251 ovos por pessoa ao ano. Há 20 anos o consumo era de 98 ovos. Cerca de 10 anos atrás, estima-se que o consumo era de 148 ovos por pessoa ao ano. Além da perda de renda provocada pela Covid-19, o que justifica esse cenário é a disparada do preço de vários tipos de carne. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, o consumo no Brasil é o mais baixo nos últimos 25 anos. Quando a cotação do dólar sobe, os frigoríficos aumentam as exportações. E quando isso acontece, as cotações sobem para o público interno, o contrário do mercado de ovos. Ele ainda engatinha, né, nessa quesito exportação de ovos, quando comparado à carne de frango, que é amplamente, quase metade do que a gente produz é exportado, os ovos ele não chega a 0,5% de exportação. Agora surgiu uma previsão nada agradável. O preço do ovo de galinha, que já foi reajustado em consequência da maior procura, deverá subir mais 8% até o fim do ano. Mais uma vez, por causa do dólar. Tem uma previsão de aumento, sim, pelo fato da gente ser muito dependente dos grãos, né, do mercado de grãos, do mercado do milho e da soja, e a gente vê essa tendência aí dessas commodities explodindo, né, no Brasil e no mercado mundial. E é neste cenário que surge uma novidade no mercado. O modelo tradicional de produção está perdendo espaço. O sistema que dispensa e rejeita qualquer tipo de confinamento em gaiolas começou a merecer atenção no Brasil. O ovo convencional, a galinha é criada em gaiolas. Então ela nasce, produz a vida inteira e morre dentro daquelas gaiolas. O sistema que dispensa e rejeita qualquer tipo de confinamento em gaiolas começou a merecer atenção no Brasil. O conceito é chamado de galinhas felizes. Elas ficam a manhã inteira pastando, comendo folhinha, comendo alguma fruta, às vezes verdura que a gente fornece para elas. Quando ela tem a sensação que ela vai botar ovo, ela volta aqui pro galinheiro, sobe no ninho, bota o ovo e sai novamente para pastar. A gente recolhe esses ovos e então elas têm esse caminho livre de entrar e sair do aviário da maneira como ela quiser. Os consumidores estão ficando mais exigentes com relação à escolha de mercadorias provenientes de criações com bem-estar animal. Além deles,
ONGs e grandes redes de restaurantes estão direcionando o foco para produtos gerados com empatia e um manejo mais responsável. A gente sabe que uma produtividade de uma ave que é criada livre, hoje, ela é um pouco abaixo de uma galinha criada no modelo convencional. Então, esse é o grande desafio da nutrição hoje, é a gente conseguir fazer, melhorar esses parâmetros, melhorar esses índices aí nutricionais desse tipo de criação, porque são modelos de criação que vieram para ficar. Vieram para ficar porque existe espaço no exterior. Não é apenas a Europa que está investindo na melhor qualidade dos ovos na alimentação. Inclusive, a exportação do produto aumentou cerca de 143%. É por isso que a HSI, uma organização que trabalha pelo fim da criação de galinhas em gaiolas, calcula que mais de 50 empresas brasileiras já anunciaram investimentos nos ovos produzidos pelas galinhas felizes. Isso realmente pode interferir na qualidade do ovo? Sim, porque as de granja normalmente têm uma alimentação, né, um pouco mais, a questão do agrotóxico, né, muito mais, às vezes até antibióticos ou substâncias químicas, então não são legais. Quando ela é criada solta e com uma alimentação mais natural, a galinha, esse ovo ele fica mais rico nutricionalmente, né, e sem aditivo químico que prejudica a absorção dos nutrientes. Então, a indicação é sempre o mais, se a gente conseguir um ovo, por exemplo, caipira e orgânico, seria, né, assim, o ideal pela questão da alimentação da galinha, por ter esse controle, né, então é mais indicado, isso faz diferença, sim. Astronautas chineses fizeram uma nova caminhada espacial na estação que está sendo construída no país. 3 pessoas fazem parte da mais longa missão espacial tripulada já realizada pela China. 2 astronautas chineses realizaram uma caminhada espacial para completar a montagem de um braço articulado da Tiangong, a estação chinesa que está sendo construída. As informações são da CMSA, a agência espacial encarregada dos voos tripulados. Esta é a segunda caminhada espacial que acontece em 2 meses. O gigante asiático, que até agora colocou em órbita sondas na Lua e em Marte, tem um ambicioso programa espacial. 3 astronautas chineses decolaram em meados de junho do deserto de Gobi, localizado no noroeste da China. A nave espacial se acoplou ao Tianhe, o único dos 3 módulos da estação que já se encontra no espaço. Os 3 homens permanecerão em órbita por um período total de 3 meses, o que configura a mais longa missão espacial tripulada já realizada pelo país asiático. Esta foi a 3ª caminhada espacial dos astronautas chineses. A primeira aconteceu em 2008, transformando a China no 3º país a fazer um ser humano sair sozinho ao espaço, depois da extinta União Soviética e dos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, autoridades japonesas instalaram o grande símbolo dos Jogos Paralímpicos na Baía de Tóquio. O evento será realizado entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro. A sede do governo metropolitano de Tóquio foi palco de celebrações nesta sexta-feira. É que os japoneses deram início aos rituais das Paralimpíadas de Tóquio 2020. As chamas do revezamento da tocha paralímpica, que correu 62 municípios da capital japonesa, formaram uma única chama. Na segunda-feira, o comitê organizador anunciou que os jogos vão ser disputados sem torcedores devido à crise sanitária da Covid-19. Também nessa sexta, as autoridades japonesas instalaram o gigante símbolo dos Jogos Paralímpicos na Baía de Tóquio. O evento vai ser realizado entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro. A chama paralímpica chega a Tóquio no momento em que o país registra recordes de casos de Covid-19. O número de infecções diárias supera 25 mil a nível nacional e o número de pacientes em estado grave também bate recordes no arquipélago. Há 4 dias da cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos, o Japão vive a 5ª e pior onda do novo coronavírus até o momento. O país não para de contabilizar novas infecções provocadas pela variante Delta, mais contagiosa. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu volto daqui a pouquinho às 1:50. Espero você.